This call is now being recorded. Pronto. Já? Tá dando para ver o quadro aí, mestre? Som ok, som. Até agora nenhum quadro não, professor. Tá dando para ver? Não, senhor. Tá dando? Chamamento para o sacrossanto ofício, a defectibilidade da comunidade. E depois eu coloco mais algumas coisas. Estão dando para ver o quadro ou não? Não. Pronto, deixa eu ver agora se vai. Ok. E agora? Positivo. Agora está dando para ver, né? Vamos lá. Bem, a gente deu uma introdução na última aula sobre essa questão daquilo que era ofício do sábio na perspectiva paulina. Alguém aqui se lembra? Eu não lembro não que eu não cheguei a concluir não, pois eu estava com problema. Vou rever a aula. Rodrigo Salles, pelo menos alguém... eu deixei gravado, né? A última aula sobre o ofício do sábio. Não sei se Eu assisti, vocês... professor. Oi? Eu assisti todos. O ofício do sábio Sim, sim. foi... O senhor lembra, pelo menos, do exódio, né? O que a gente falou. O exódio é o início, né? Que a gente falou. A questão do ofício do sábio, alguma coisa que eu lembro, assim, recordo, é na questão do porquê, né? Do ofício do sábio, que não é para vanglória, mas sim para organizar, certo? Sim, justamente, né? Isso é verdade. É que o pessoal está falando comigo. Alguém teve dificuldade em entrar na sala, algum de vocês? Vamos lá. Bem, o ofício do sábio, a perspectiva do ofício do sábio,
Eu li uma frase, eu não li o livro, eu não vou mentir, eu li uma frase no livro de Eldad Forment. Eldad Forment é um neotomista, né? É católico, e ele deixa bem claro que Tomás de Aquino, ele tem uma coisa que eles chamavam do ofício do sábio. É quase mais ou menos com a ideia da escola dos profetas que nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 6. Não tem a questão da escola dos profetas, e o catedrático da escola era o profeta Eliseu. Ao que tudo indica, também Elias foi o catedrático da sua escola. Elias não tem, digamos assim, tanto know-how de catedrático como Eliseu, porque é o que tudo indica, Elias é o protótipo. O que, por incrível que pareça, não é? Tanto, eu acredito que vocês saibam disso, veterotestamentariamente, que é o Antigo Testamento, existe a ideia do profeta, não é, da escrita e o profeta da não escrita. Quem divide isso é lá naquele livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Vocês sabem o que é o profeta da escrita e o profeta da não escrita? Vocês sabem o que é isso? Os profetas da escrita e os profetas da não escrita. Eu não peguei essa parte não, professor. Aquela parte que você falou, catedrático, ele quer dizer o quê? Professor. Professor, né? É aquele que ensina na cátedra, né? Cátedra em latim quer dizer Elias, então, cadeira. Elias é o protótipo, né? Eliseu já é o... Elias é um protótipo dessa escola, mas, a bem da verdade, porque em Elias nós não vemos, assim, um conglomerado de pessoas. Lá em Eliseu é diferente, né? A prova diz que o machado ele cai na água e volta a flutuar para que a escola comece a crescer. Eles vão pegar materiais e vão aumentar a arquitetura daquele lugar na escola dos profetas. Também não só eles, né? Deixa eu explicar. Profetas da escrita são os profetas que escrevem. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Elias e Eliseu são conceituados como os profetas da não escrita, porque eles não escrevem absolutamente nada no que diz respeito para se colocar no compêndio doutrinário canônico, no livro do Antigo Testamento. Os demais, não. Outros profetas, como lá em 1 Reis, tem um profeta velho, um profeta novo, como no caso de Micaías, e outros profetas que não deixam nada escrito, mas são pessoas de influência no cenário veterotestamentário. Então, vamos lá. O profeta de escrita, professor, com licença, ele vai narrar a história de Elias e de Eliseu, porém, ele tem ênfase na história bíblica, mas não na forma escrita, mas na forma testemunhal, né? No caso, veja só, Elias e Eliseu, eles escreveram o quê? O que no máximo Elias escreveu uma carta, mas não é nada canônico. Né? Tá no cano, mas não é nada canônico no que diz respeito a se formatar um livro. Está entendendo agora? Por isso que eles são conceituados como os profetas, mas da não escrita, que não deixaram escrito nada no que diz respeito a livros. Estão entendendo agora? Sim. Aí, Leandro, tudo ok? Severino, tudo ok aí? Então, vamos lá. Isso também acontece com relação a Salomão. Né? Os sábios de Salomão, alguns também na época do rei Ezequias, mas nada assim de tanto volume como no caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o corpus paulino, ele nos dá a respeito que ele tem 13 cartas. Algumas pessoas defendem que ele escreveu o livro de Hebreus, eu acredito muito pouco, embora que tenha um grau de intelectualidade para fazer isso, mas eu acredito que ele não tem escrito o livro de Hebreus. A melhor coisa de quem escreveu o livro de Hebreus foi Orígenes, citado pelo grande escritor da CPAD, o José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus, se eu não estou enganado, do Piauí. Mas vejam só, o ofício do sábio é o seguinte: o sábio coloca as coisas em ordem, mas o tolo destrói. E aí nasce o caos. Essa é a perspectiva daquilo que a gente diz respeito ao ofício do sábio. O sábio coloca as coisas em ordem, mas o tolo destrói, e aí nasce o caos. Tolo aí dá-se a respeito ao ímpio ou uma pessoa que se desviou do caminho da graça. Por exemplo, nós vemos isso dentro da linguagem de Cristo. Na linguagem de Cristo a gente vê isso. Na confissão petrina, no caso, depois que Pedro, outorgado por Deus,
Jesus responde para ele em Mateus 16, 18, que não foi a carne nem sangue que revelou, mas o seu Pai que está no céu. Por isso que teu nome não é Pedro, teu nome é Simão Barjonas, mas tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não prevalecerão contra a igreja. Quando Cristo fala isso, ele está deixando bem claro que a pedra fundamental da igreja é ele. Isso é claro, isso é óbvio. E nessa ótica, nós vamos ver que a igreja sempre vai sofrendo ataques. Ela sofre ataques prioritariamente de dentro para fora. O primeiro ataque que a igreja recebeu foi de um casal de hipócritas que Satanás semeou dentro da igreja, que foi Ananias e Safira, no capítulo 5. Você pode ver que é o capítulo 5 que fala de dois hipócritas que são Ananias e Safira. Mas vamos lá. Dentro dessa ótica do ofício do sábio na perspectiva paulina, Paulo, conscientemente, ele é um sábio construtor que construiu a espinha dorsal teológica da igreja. Isso é indubitável. As cartas do apóstolo Paulo são cartas pelas quais a igreja chama de cartas doutrinárias, ou algumas pessoas, cartas parenéticas. O que é uma parenese? Parenese é um recurso linguístico, tá certo? Que é chamar as pessoas ao lado e exortar e também consolar. Tá certo? E veja, quase não o que eu vou dizer para vocês. Todas as cartas paulinas, elas são para corrigir erros, corrigir aquilo que os tolos fizeram, que Paulo, como geralmente, como uma pessoa designada por Deus, da qual iniciou o chamado sacrossanto ministério, ofício, ele colocou em ordem, mas as heresias, as pessoas de mau caráter fizeram de tudo para que a igreja tivesse um problema seríssimo. Por exemplo, vamos lá. Tem uma expressão... Tá tudo ok, minha filha? Tá tudo certo? Tem uma expressão grega, né? Rom egrapaze. Agora, sobre o que vocês escreveram. Em 1 Coríntios, veja só, 1 Coríntios toda, o Tiessen, que é citado um livro sobre letras do apóstolo Paulo, de Andrews Kontenberg e Douglas Moore, que não está traduzido em português, eu tenho certeza que nem vai traduzir aqui para o Brasil. Essa expressão aparece 6 vezes na Bíblia. Todas elas aparecem em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 8. São assuntos que a igreja está sofrendo ataque, não é de fora, é de dentro da igreja. E Paulo, como diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, Paulo vai dizer que ele foi avisado pelos da casa de Cloé das coisas que estão acontecendo. Seja bem-vindo, Ismael. Das coisas que estão acontecendo dentro do seio da igreja. Aí vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês, e vocês me respondam, por favor. Vocês acreditam que uma pessoa que não tem um chamado celestial, que tem uma consciência de que foi ele mesmo que foi colocado no ministério, essa pessoa poderia ter uma resiliência no que diz respeito às problemáticas eclesiásticas? Me digam. Não. Porque quando Deus chama, ele vai vocacionar, vai capacitar a pessoa para determinado ofício. Mesmo que ele use algum recurso humano, quando não é chamado por Deus, não tem a mesma capacidade do que ele se autocapacitar, né? Justamente. Vou fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês acham que uma pessoa que foi chamada por Deus para o sacrossanto ministério, vocês acham que essa pessoa está em
constante evolução no que diz respeito à caminhada espiritual, à percepção de conhecimento e à sua vida social dentro da comunidade eclesial. Vocês acreditam nisso? Não. E aí, Leandro? Sim. Profeta Leandro. Professor, quem dera eu. Senhor, dentro dessa perspectiva que o senhor tem narrado aí para a gente, a questão do chamado, a pessoa ser chamada para um ofício, mas mesmo ela sendo chamada para um ofício, ela tem que ter, ela tem que se preparar, porque se a gente for olhar para Davi, Davi tinha um chamado, mas ele teve que esperar para exercer esse seu chamado, ele teve que aprender, assim como Jeremias, ele tinha um chamado, mas teve que estudar, teve que aprender para poder exercer. Eu acredito que alguém que não tem um chamado da parte de Deus, não tem como ali ele ter aquela ação do Espírito Santo que motiva ele a buscar todos esses conhecimentos, buscar essa dedicação para desenvolver um ministério. Eu acredito que é mais ou menos por esse viés, mas o senhor é que vai dar aí o veredito para a gente aprender um pouco Não, mais. que é isso, rapaz. Aqui, embora eu odeie o amaldiçoado do Paulo Freire, ele disse uma coisa bem interessante, né? Quando eu aprendo, eu estou ensinando, e quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Embora que a gente vê isso biblicamente numa linguagem proverbial, né? Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, assim é o coração do amigo ao amigo, né? Nós estamos aqui para aprender. Veja só, se a pessoa não tem consciência do que é um chamado ministerial, ela jamais pode se colocar na posição tanto de sábio e também está à frente da comunidade eclesial. Vejam só, sem entrar nas questões pertinentes textuais do que a gente vai expor. Um dos maiores problemas que eu vejo dentro da comunidade eclesial, sabe qual é? É que a maioria das pessoas pensam que pregação é tudo, menos ensino. Não, hoje nós temos um culto de doutrina e nesse culto de doutrina é que é o dia para aprender. Pode falar, Leandro, teu microfone está desligado. Onde deveria estar se dedicando todo dia, né, professor? Na EBD, na própria escola de obreiro. Com certeza. Várias áreas na vida O senhor está constante, certo. né? O que eu estou dizendo é o seguinte, veja só. Não é a dedicação para se fazer um sermão. Não é? É a divisão entre sermão e ensino. Sermão e ensino são duas coisas simbióticas, harmônicas. A prova é disso que as pessoas dividem quarta-feira ou quinta-feira ou terça-feira. Hoje é dia de ensino na igreja. E o sermão domingo à noite, ou no ciclo de oração, ou nos cultos de oração, os sermões não são visando a educação pedagógica da igreja. Isso é um erro. E, com a sua licença, professor Jadson, o que o senhor está falando é verídico, pois a gente contempla isso. Eu já escutei pessoas dizer a seguinte forma, não, hoje é culto de pregação, mas se toda pregação é um ensinamento, como é que o culto é específico a ser de pregação? Então, se o sábio não tiver a consciência de aprender para poder trazer ensinamento para a igreja, a gente vai se tornar uma igreja raquítica e imatura, como a gente está vendo no pleno século XX, na minha opinião. Não, está certo. Pode falar, irmão Cláudio. Você está certíssimo, irmão Léo. Na mesma linha de pensamento do nosso irmão, né? Como alguém determina ou estipula culto da família, culto do jovem, onde o culto não vê a idade, mas ele vê o ensinamento que abrange todo. A Bíblia não tem tempo para menor, para intermediário ou para idade avançada. A Bíblia ela é suficiente para todas as faixas etárias. E, como o senhor citou aí, alguém especifica o culto para EBD, mas todo culto existe um aprendizado, existe uma didática, existe uma mensagem de Deus para a gente aplicar na nossa vida. Verdade. Vejam só, por que eu estou dizendo isso? Porque o estado de consciência paulina é que faz ele diagnosticar os grandes problemas que tem dentro da comunidade eclesial. A prova é disso que Paulo é conceituado como uma espinha dorsal teológica, porque eu coloquei o chamamento para o
santo ofício. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que a pessoa depende exclusivamente de Deus para a funcionalidade ministerial. Você pega, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele tinha prometido nas suas sagradas escrituras. Seja bem-vindo, irmão Salatiel. Aquilo que foi prometido nas sagradas escrituras acerca de Jesus Cristo, filho de Davi, segundo a carne. Prestem atenção. Expressão grego ali é Paulo doulos Christo Jesus kletos aphorimenos apostolo ex evangelion tuteum. Veja, a expressão ali aforimeno em grego, essa expressão é dada, eu não sei, eu falei isso lá na live. Essa expressão é dada para uma pessoa que foi separada de um terreno. Você tem um lote, vários lotes. Você pega um terreno, você tem vários lotes, e ali você separa um lote específico. Paulo ele tinha plena consciência de que o apóstolo, que Deus o tinha chamado, literalmente, como uma pessoa separada, um terreno da qual só Deus poderia utilizar e ser totalmente gastado no sagrado ministério. Não é à toa que ele diz, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A expressão verbal correta em grego ali é combati e continuo combatendo. Quer dizer, Paulo faz a analogia de um soldado romano que passou a vida toda tendo a sua vida gasta nas campanhas romanas de guerra. Veja, se uma pessoa não tem essa ideia, veja, Paulo diz o seguinte, as expressões paulinas acerca do seu ministério, além da nomenclatura apóstolo, que tem a mesma ideia de um delegado de ofício, como no Império Romano, embora que seja uma palavra utilizada dentro do próprio judaísmo, mas veja, as expressões de Paulo, doulos, escravo, desmios, que é escravo, prisioneiro, veja, são duas palavras que Paulo utiliza. Doulos era uma pessoa que recebia, ele era comprado no mercado público, tá certo? Existia um sistema de escravagismo lá no primeiro século, ele era comprado no mercado público e a partir daquele momento ele vai se colocar, vai dar ele uma gargantilha e nessa gargantilha tinha o seu nome menor e a insígnia do seu patrão ou do seu dono de forma maior, de maneira que se ele corresse, as pessoas poderiam saber de que o seu nome e de quem ele era servo. E a expressão desmios, que ele vai utilizar lá na carta Filemon, ele está utilizando a palavra desmios de um prisioneiro que ele estava preso por causa de Cristo. E ele mostra isso, que dentro da ótica dele, ele estava preso. E no verso 11 ele vai dizer, para que nada mais, nada menos, Onésimo fosse salvo. Fora as demais expressões. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Para ministro, vocês sabem, é ripereta. Era uma pessoa que era condenada à morte. Eu até coloquei um vídeo aqui. Era a pessoa que era condenada à morte e que vivia no último vagão. E essa pessoa ganhava um remo de 4,40 metros de diâmetros. Era acorrentado com esse remo. E dali ele tinha a sua vida totalmente desvanecida em favor daquilo do qual ele foi designado, que era para remar. Por que eu estou dizendo isso? E o sagrado ministério para a execução do ofício do sábio nessa ótica é que ele dependa exclusivamente de Deus. Atos 20 e 24. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi no Senhor Jesus, do Evangelho da Graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 em diante. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quando uma pessoa não tem essa ideia desse sacrossanto ofício, desse chamado e dessa autodependência de Deus, a pessoa pode ter um problema seríssimo e algumas pessoas desvanecem o seu sagrado ministério a partir dessa não consciência do seu chamamento sacrossanto como sábio da igreja.
Segundo ponto. Vocês estão tudo com a câmera desligada, né? Segundo ponto. A defectibilidade da... Pode ficar, viu, Leandro? Eu só disse assim, eu estou brincando. Pode ficar com a câmera desligada, sem problema nenhum. Viu, irmão Seguinte? Sem problema nenhum. Eu já estou bem acostumado com isso, né? Mas minha vamos lá. Minha câmera está ligada, professor. Minha câmera não, tá ligada. eu sei. Está tranquilo. Mas vamos lá. A defectibilidade da comunidade. Pronto, e aí é onde entra a nossa questão. Por exemplo, John Charles Halley tem um livro, Como Ser Salvo. Ele tem vários livros muito maravilhosos, tá certo? E a questão da defectibilidade da comunidade é que eu e você, como pessoas que somos tementes a Deus e designados a ter uma vida de espiritualidade, a gente deve entender a defectibilidade da comunidade eclesial. Acabei de falar, uma das melhores cartas para se expor, porque tem essa questão dessa vivência que nós observamos no dia de hoje, mas também, que eu acho de suma importância para o desenvolvimento intelectual da igreja, é 1 Coríntios. Segundo William Lane Craig, a carta aos Coríntios ela é uma carta defectiva. Por quê? Porque o apóstolo, ou acidental, o apóstolo Paulo não tinha consciência, não é que ele não tinha consciência, mas é uma carta resposta a vários problemas que está acontecendo dentro da igreja. Principalmente aquela palavra que eu disse a vocês, aquela expressão que aparece, rom epigrassate, não é? Acerca dessas coisas, aí Paulo sempre vai comunicar. Existem vários problemas dentro da igreja em Coríntios. A primeira delas, né, é sobre a questão da glamoralização das pessoas dentro da comunidade eclesial. Uns dizem ser de Paulo, outros de Pedro e outros de Apolo. O grande problema gira em torno de algumas respostas contundentes que o apóstolo Paulo tem que falar. Em 1 Coríntios capítulo 7, né, eu falei 1 Coríntios 4 e 5 nas últimas aulas, 1 Coríntios capítulo 7 trata das questões relacionadas à sexualidade que existe dentro da comunidade eclesial. Vamos lá. Quais são os problemas que acontecem de ordem sexual na cidade de Corinto? Lembrando que, prestem bem atenção, para nós entendermos um texto de forma plausível e congruente, prestem bem atenção, nós devemos entender o cenário inicial. Isso eu já falei aqui em outros momentos com vocês. Vocês têm que saber aquele momento, porque existe o que nós chamamos, né, isso está lá no livro de Espiral Hermenêutica, do Craig Blomberg, que fala o seguinte: existe um abismo, vários abismos, que a interpretação correta, ela tenta dirimir esses abismos, diminuir, né? Diminuir esses abismos. Uma das questões desses abismos são os abismos temporais. Vocês estão anotando isso aí? Vocês já sabem sobre isso? Abismo temporal, por quê? 1 Coríntios, ele foi escrito no primeiro século. Nós estamos a 2023 anos de distância. Segundo abismo, o abismo cultural, porque a cultura, lá de onde Paulo escreveu, as suas questões eclesiásticas e de correção à comunidade dos seus discursos parenéticos, existe uma diferença cultural muito gritante. No Brasil, que é um país, né, continental, nós temos costumes diferentes. Alguém aqui no Nordeste é acostumado a tomar chimarrão? Não. Isso é No sul, né? Não, a cultura do pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, é tomar chimarrão. Por exemplo, você costuma ir para a sua igreja descalço ou de sandália? Não. Veja, mas lá nos Estados Unidos, nas regiões mais gélidas, as pessoas estão acostumadas a ir com várias roupas durante o frio e quando é no verão, a maioria dos crentes vão de sandália para a igreja devido à questão climática e aquelas pessoas ficam felizes em relação a isso. Veja, não tem tanta distância, né, embora sendo um país... Seja bem-vindo, irmão Imailton. Estou vendo você com a sua cabecinha na moto aí, viu?
Isso é uma Eu bênção. tô, Isso é um nome de Deus. tô assistindo na rua, meu irmão, porque eu não tenho tempo não. Aí dei uma paradinha aqui pra dar. Mas Mas tô nós devemos ouvindo, atirar com as armas que temos. Não se esqueça eu tô disso. ouvindo, tô ouvindo. Tá certo? Isso Pode é uma falar bênção aí que de eu tô Deus. ouvindo. Então, você é um dos futuros ricos aí no Brasil. Mas Amém, amém. vejam bem. Questão cultural, questão linguística. Outro abismo é a questão linguística. 1 Coríntios, ele foi escrito em grego. Nós falamos muito mal português. Terceiro abismo, esse abismo ele significa a dificuldade, né? Mas vamos lá. E o abismo geográfico, que é um dos abismos. Vejam só. Quando se fala em 1 Coríntios capítulo 7, né, que Paulo vai falar acerca da sexualidade, ele fala de várias questões, né? Tanto da sexualidade e sobre... Quer dizer, ele fala sobre tudo no que diz respeito à sexualidade. Vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Tem um livro chamado Você se torna aquilo que você adora, do Gail Baylor, que é a sua tese de doutorado. E ele diz o seguinte, que as questões das religiões, elas influenciam a cosmovisão do povo. O que é cosmovisão? A visão sobre o mundo. A cidade de Coríntios, ela é patrocinada por duas divindades pagãs terríveis. A deusa Afrodite e o deus Apolo. A deusa Afrodite, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, não é? Na cosmogonia, que é a questão da criação no mundo da visão grega, Afrodite, ela nasce quando Zeus está lutando com os titãs no universo, o órgão genital dele é cortado, cai no mar Egeu e nasce a deusa Afrodite. Fato. Depois, o deus Apolo, que era gay, irmão gêmeo da irmã Diana, a rainha dos Efésios, e ele é o patrono da sua cidade. Aquelas fotos daquelas estátuas nuas, né, com seu órgão genital demonstrando, você imagina a cidade, como é que era. E o que é que acontece? O pensamento de muitas pessoas dentro da igreja é totalmente influenciada pelas questões dessas divindades. Agora, preste bem atenção. Parece antagônico ao que eu quero falar. Preste bem atenção. O pensamento da comunidade eclesial, sabe qual era? Era que uma pessoa era mais espiritual se ela fosse celibata. Tem que fazer a castração. Não castração necessariamente. Mas uma pessoa que vivesse só e não tivesse conjuntura carnal. Só que tem um problema nessa argumentação, porque parece até válida e piedosa. Só que tem o seguinte, essas pessoas são casadas. E muitas pessoas estavam, preste bem atenção, se desvinculando do sagrado matrimônio para serem igual a Paulo, inclusive iguais a Jesus. Aí Paulo vai dizer, veja como ele está colocando as coisas em ordem na defectibilidade da igreja. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Porque ser celibato é um dom dado por Deus e não tem nada a ver de espiritualidade superior. Por isso que ele vai dizer, o homem santificado santifica a sua esposa e a mulher santificada santifica o seu marido. A única exceção que pode existir um afastamento sexual é por consentimento mútuo para as pessoas se direcionarem à oração e mais nada. E é por pouco tempo. Pasmem, eu já vi em comunidades eclesiásticas desde hoje, pessoas dizendo que vão cear domingo à noite, ou terça à noite, ou quarta à noite. Durante este dia, a pessoa não deve ter conjuntura carnal com o seu marido ou com a sua esposa. Com base em que estão dizendo isso?
Isso quebra também, né, professor, com a sua licença, isso quebra um princípio bíblico, né? Porque se a conjuntura carnal entre marido e mulher não fosse certa, como é que Deus ia colocar no Gênesis que o homem era para a mulher para o homem? Enfim, né? Isso vai contra os princípios da Bíblia, na minha opinião, Eu não sei se vocês já escutaram isso. Você já já escutou isso, sim, Leandro? reverendo. Sim, sim, por isso que eu estou tomando a liberdade de poder falar sobre isso, porque e comentar, argumentar um pouco sobre isso, por quê? Porque tem Pode pessoas que falar, dizem não, tá assim, não, certo? olha, não posso, eu não vou ter relação sexual, fulano, porque estamos se abstendo para poder ir para tomar Santa Ceia, ou poder fazer um sacrifício de jejum e tal, mas o senhor frisou de forma plausível, né, que há uma concordância de um para o outro para fazer tais, porque agora ele, embora seja um só, mas eles têm que trabalhar em concordância um com o outro, para que não haja divergência. Então, isso realmente é algo gritante, muito gritante, no século que estamos vivendo, a qual o conhecimento de muitos que se dizem cristãos está indo de mal a pior. E o ofício dos sábios na perspectiva paulina é um divisor de água. Por quê? Porque vai trazer verdadeiramente qual é o nosso chamado e qual é o nosso objetivo em poder estar aqui, principalmente esse tema brilhante que é o Paulo 2.0, para a gente poder ter essa ciência, para poder ajudar outras pessoas a tirar esses pensamentos ou conscientizar. Acho que a palavra certa é essa, conscientizar, para que não venha cometer esses erros gritantes e não perder seus relacionamentos e dentre outras coisas, professor. Verdade, verdade. Né? Isso é um ad absurdo, como na linguagem tomista. E se a gente for analisar, não é só esse. Esse é um dos problemas que tem dentro da sexualidade da igreja em Corinto, e a gente pode ver que existe duas extremidades, dois polos, né, proporcionalmente inversos. Porque, veja, aí o que é que acontece? Paulo diz isso protegendo a vida cristã. E veja, e Paulo trabalha sobre a ótica de que a pessoa não é um supercrente, não é? Pelo contrário, por que ele vai dizer isso? Porque Paulo diz para que as pessoas não enveredem pelo caminho de Satanás e Satanás não tenha legalidade. Você está dentro de uma ambiência totalmente prostituída. Simon Castman tem um livro, um comentário, juntamente com William Renix, sobre a questão do comentário de 1 Coríntios. E veja só, dizer o nome "eu vou para a cidade de Coríntio" era intercambiável e sinônimo a dizer "eu vou me prostituir". E ele tem um devido cuidado dentro da questão da família. Aí veja só, aí Paulo vê também não somente isso, mas a questão das pessoas que tinham conjunturas carnais. Veja, existia uma coisa chamada de prostituição cultual. O que era isso? As sacerdotisas de Afrodite, para manter o culto a Deus Afrodite e também manter o templo, o que é que elas faziam? Não só elas, mas como os homens. Elas desciam durante a tarde, como é uma cidade portuária, para receber as pessoas com os seios de fora. E a conjuntura carnal que ela tinha era uma questão de prostituição cultural. E isso também estava adentrando dentro do seio eclesiástico. Aí Paulo vai dizer o seguinte: quem tem conjuntura carnal com a prostituta faz com ela um só corpo. Veja o problema e o drama, que poderia também estar atingindo as famílias. E Paulo ele deixa bem claro por que ele está dizendo essa linguagem. Ele está recorrendo a uma linguagem de Gênesis para mostrar que a sexualidade também ela afeta na espiritualidade. Por isso que quando Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, verso 19 diante, a primeira obra da carne que ele vai citar é a prostituição. Veja, e eu estou colocando aqui só essas questões
para abrir o nosso entendimento para ver as questões dessas problemáticas horrendas e terríveis que são acompanhadas dentro da comunidade eclesial. Veja, por uma falta de conhecimento, e além disso, veja só, existiam pessoas também dentro da igreja com um tipo de gnosticismo. O gnosticismo, ele é fruto, irmão gêmeo, vamos dizer assim, siamês com a ideia do zoroastrismo. O zoroastrismo dizia o seguinte: a matéria é má e a sua alma é boa. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Nada vai influenciar na sua alma. E o que é que as pessoas também faziam dentro da comunidade eclesial, tendo conjunturas carnais, ou com mulheres, ou com homens, e isso influenciava na vida espiritual. Veja, a questão da conjuntura carnal é de suma importância para manter a sua vida cristã piedosa, e essa é uma das defectibilidades da igreja que Paulo ele vai corrigindo. Depois nós vemos isso também acerca lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, que são as questões das carnes sacrificadas aos ídolos. O que é que acontece? Como existia muito sacrifício dentro da cidade de Corinto aos deuses pagãos, o que é que acontece? As pessoas pegavam aquelas carnes sacrificadas e vendiam no mercado público. E o preço era mais barato. E alguns crentes, né, comiam aquilo. E Paulo vai dizer que o ídolo não é absolutamente nada, mas pela consciência do seu irmão, a pessoa deve abjetar aquilo. Por quê? Porque os crentes mais fracos ficavam horrorizados devido a uma pessoa que era cristã e estava comendo carne sacrificada a ídolos. Aí Paulo ele deixa bem claro que o ídolo não é nada, mas pela consciência do teu irmão mais fraco, as pessoas devem abjetar isso. Primeiro que 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, quando se fala que não há nenhuma tentação que não seja humana, fiel é Deus para não permitir de sermos tentados além da nossa força. Quando está falando isso, ele está falando relacionado a essas questões dessas carnes sacrificadas. E veja, carne sacrificada não tem problema nenhum. O grande problema é a consciência do seu irmão, porque o ídolo, ele não existe. Nada mais é do que frutuosidade da imaginação do homem. E absolutamente nada. Você pega 1 Coríntios, capítulo de número 12, outro grande problema dentro da igreja, onde Paulo utiliza a expressão acerca daquilo que ele já escreveu em determinados assuntos, que é acerca do dom espiritual. Dentro da cidade de Coríntio existia o grande problema entre os irmãos, que alguns se sentiam superiores a outros devido à questão do xenolalia, ou das línguas estranhas. Por ser um dom de forma aparente e extraordinário, porque você vai produzir línguas das quais ele, o emissor, não tem conhecimento, é algo que é dado pela majestade e soberania de Deus para a edificação da igreja. Paulo ele deixa bem claro, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que o mesmo Espírito é dado o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de socorro, o dom de línguas estranhas, mas o Espírito repartia para cada um como ele queria. E veja, mesmo repartindo para cada um como ele queria, nenhum dom é superior ao outro, porque todos os dons visam a edificação do corpo de Cristo. Por isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, todos nós somos batizados no mesmo corpo e no mesmo espírito. Depois ele vai fazendo um jogo retórico, pergunta retórica. É uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Por exemplo, qual a melhor seleção do futebol na história? Precisa responder qual é? Brasil, que é pentacampeão. Embora que não ande muito bem das pernas. Não é? Mas veja, são perguntas retóricas que as pessoas já sabem as respostas. Aí Paulo faz a pergunta, todos são apóstolos? Qual a resposta? Não. Todos são profetas? Não. Não. Todos profetizam? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos têm o dom de socorro? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom de interpretação? Não. Mas você voltar para o texto, a ideia é o seguinte,
que todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Quer dizer, que Deus repartiu os dons para a edificação da igreja do jeito para que cada um possa ser utilizado de forma efusiva dentro da igreja. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, querendo ou não, veja só, existia, dentro da cidade de Corinto, existia o que é chamado de Aquocoríntios, né? Que é a cidade de Altas. Lá, em alguns lugares, até foi encontrado até hoje, existiam fendas que liberavam gases. Liberavam gases, e as mulheres cheiravam aqueles gases, né? E elas começavam a profetizar. E, com isso, essas mulheres ganhavam muita notoriedade, né? Eram muito notórias por causa disso. E isso parece que estava infiltrando dentro da igreja, de maneira que as pessoas também pensavam que o ato de falar em línguas estranhas era um ato tão miraculoso que essas pessoas eram especiais dentro da igreja. Estava idolatrando, né? Aí Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 13, eu tenho um melhor caminho para vocês. 1 Coríntios capítulo 13. Qual o maior dom de todos? O amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada eu seria. Mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e desse todos os meus bens, se eu não tivesse amor, nada disso prevalecia. 1 Coríntios 13, verso 4. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com a injustiça, mas se recreia-se com a verdade. Professor, Havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão, mas o amor nunca acaba. E ele vai dizer, nós vemos como espelho e como enigma, em parte profetizamos e em parte conhecemos, mas quando o perfeito vier, assim conheceremos, pois existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos os três é qual? O amor. Pronto. professor, Eu vou fazer uma pergunta só aqui a licença. vocês que me respondam, por favor. As igrejas fazem campanha de adquirir dons espirituais, adquirir riqueza financeira, campanhas de deixar de ser empregado e virar patrão. Me diga uma noite que o pessoal vai fazer aqui a campanha para que o irmão ame o outro irmão. Nunca ouvi, não. Ou até também a campanha da doutrina, né? Vamos fazer a campanha da doutrina para a gente aprender mais, enriquecer mais o conhecimento. A campanha veja- do perdão, né? Para estimular as pessoas a se perdoarem. E vamos lá, preste atenção no que eu vou dizer agora. Pregar no casamento, 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o dom do amor, está errado. Viu? Porque ali o amor entre os irmãos. Não estou dizendo que ali não tenha características do amor eros. Não estou dizendo isso, tá certo? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que pregar 1 Coríntios capítulo 13 com uma ideia de que Paulo esteja falando sobre a questão erógenas, as questões erógenas entre casais, está errado. Ali é acerca de dons espirituais. Positivo. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Pode falar, meus irmãos. Eu quero que vocês participem também, tá certo? Professor, quando o senhor Pode fez falar. a colocação aí, não é nenhuma pergunta, é só confirmando a mesma ideia que o senhor está abordando aí para nós, que esse partidarismo ainda existe dentro das igrejas, pois existe ministério que só se você falar em línguas estranhas, então você já é tido como uma pessoa já diferenciada, separada, tal. E muitos pregadores, às vezes, ou, se possível, acho que 85%, 90%, quando ele não vê que o público não consegue interagir, não consegue reagir à mensagem, aí dá a rajada de línguas estranhas para poder chamar a atenção e as pessoas olharem eles como espiritualistas. Então, esquece da mensagem e o culto fica só na xenolália, né? Só dentro da xenolália. Então,
hoje vê isso aí como endeusamento das pessoas. É o Nephilim, né? Endeusando as pessoas que falam em línguas estranhas. Não, E mas eu já percebi isso em alguns cultos, quando eu vejo, ó, a mensagem não está se encaixando. Aí quando eu já vejo que está você perdendo fala, tudo, eu já você perdeu fala tudo. a mensagem não se encaixar com a ideia de uma reação do povo, de uma manifestação de glória a Isso Deus e aleluia, não é isso? e também, reverendo, assim, não tem um glória a Deus, não tem o aleluia, ninguém se chora nem nada. Então, para o entendimento deles, assim, não estão entendendo a mensagem. E, na verdade, a gente precisa comer para poder reagir. Preciso comer primeiro para poder reagir e dizer se está bom ou se está ruim a comida. Só que quando esse retorno, esse feedback não acontece, aí vamos falar uma língua estranha para dar uma audiência a mais aqui à minha mensagem. Mas, enfim, é mais na questão de olharem para dizer que a pessoa é muito espiritual, porque fala em línguas estranhas, profetiza, e às vezes é um filho pródigo, que é muito bom de serviço, mas é péssimo em perdoar. O filho mais velho, né? Gostei dessa expressão. Aprendendo com o senhor, É isso, eu mestre. fico lisonjeado. Eu aprendi a falar até Amém. inanarrável, até minha esposa. Inanarrável. Eu dou graças a Deus, pelo menos eu estou influenciando bem, né? Antigamente eu influenciava para o mal, quando não conhecia Cristo. Mas graças a Deus a gente está influenciando para o bem. Né? Me sinto honrado, meus irmãos, de ter uma pleia de pessoas assim com o nível intelectual de vocês. Eu não minto, né? E Deus sabe do que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, é isso. É a ideia do Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Embora Aristóteles disse aí, em outra perspectiva, Aristóteles dizia que a audiência é que forma um bom orador. Dentro da comunidade eclesial, eu acredito que essa suposta epifania, né, de glosolalia, ou uma falsa doxologia como resposta àquilo que está sendo falado, ou como eu até escutei várias vezes, eu tinha uma pessoa, né, da qual não morria de amores devido à sua perspectiva, né, como você acabou de falar, né, com a síndrome do irmão do pródigo lá, mais velho, que é muito bom para servir e horrível para perdoar, e ele dizia, né, que toda vez que ele pregava e a igreja não falava em glória a Deus e aleluia, ele pensava que a pregação dele estava sendo horrível. E quando o pessoal também não chorava, né? Só que tem um detalhe aí bem clássico. Quantas vezes Jesus pregou, o apóstolo Paulo pregou, os demais apóstolos pregaram e pessoas choraram? Não estou dizendo que é proibido, tá certo? Pelo amor de Deus. Porque se o sine qua non, né, de uma determinada homilia é que as pessoas chorem, então Jesus, os apóstolos, eles foram péssimos elaborando os seus sermões. Porque no sermão ninguém chorou. Agora a gente se converteu, se quebrantou, se humilhou diante de Deus, como no caso de Pedro. Posso fazer uma observação, professor? Claro, Assis. Se você quiser, eu boto até um tapete vermelho para você falar. Bom, que sou eu. Quando eu tiver 1% da sua capacidade, você pode estender. Oxe, que é isso? Diga um negócio desse não, Jesus. Eu sou um miserável, pobre pecador. Diga, mestre. Pode falar, Cláudio. Pessoal, nesse mesmo contexto aí que o senhor está citando aí, que o nosso irmão acabou de falar, a gente tem que observar que as pessoas, de modo geral, a mensagem ela tido observada com a mensagem coach. Se você parar para observar, as mensagens que mais têm impacto, a mensagem que mais dá glória, dá aleluia, é quando o pregador, o orador, ele vai fazer uma exposição dele, coloca chave de carro, de casa, cura, libertação. Então, as pessoas estão tudo atrás de algo para lhe emocionar, trazer um prazer momentâneo. E, na realidade, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Alguns, pois, não estão pregando, mas como Micaías, né? Pregava aquilo que o rei ele determinava, pregava pela conveniência dele. Não se prega mais verdade como João Batista. E as igrejas hoje, ela não quer uma mensagem mais dura, ela quer uma mensagem que venha massagear o ego, quer uma mensagem que venha ser menos
impacto no seu ego do que na própria conversão, porque muita gente está ali escutando a mensagem, mas se você for parar para analisar, o irmão está dando glória, aleluia, mas quando termina o culto, metendo um pau num, metendo um pau no outro, então isso é fruto de quê? Não está tendo um discernimento espiritual, está olhando para a glamorização, a oratória, mas está esquecendo a ortodoxia e a ortopraxia, porque não adianta ter só o conhecimento, mas tem que ter a praticidade. Então, tem que ter o testemunho. Então, se a fé, como diz também, né, a fé sem obra é morta, uma pregação sem Cristo, ela é morta, porque o alvo é Cristo. Então, a gente tem que pregar Cristo, evangelho, renúncia, e não pregar com modismo, não pregar coisas que a gente venha encher os olhos com coisas superficiais e materiais. Não que isso não faça parte, porque Deus ele nos abençoe em várias áreas, Verdade, mas em todos vai ter. Isso também é narrado Eu estou escutando, pode falar. 1 Timóteo, capítulo 4, né? E é justamente o que o nosso irmão Cláudio falou. Outro, e assim como o professor também deu esse ensinamento na Rádio Nova de Paz, ele apresentou essa questão do coaching, né? É tanto que o coaching ele não prega, não faz as reuniões dele sobre santidade e pecado, né? Ele faz que as pessoas ele vive aquilo que as pessoas querem consumir. O pessoal quer consumir a questão dos ventos de doutrina que acham bem empregado para o seu ser, que massageia seu ego, e aí são levados, deixam ser enganados porque gostam de ser enganados, né? E o coaching, cada dia mais, está invadindo as igrejas, porque, infelizmente, abriu-se essas portas, porque poucas pessoas, na minha opinião, querem investir no conhecimento. Ter um curso como esse aqui, de alto nível, que nós temos, para a glória de Deus, o valor, me desculpe, mas é irrisório pelo conteúdo que a gente aprende. Porque quando eu chego na faculdade, eu chego com... O irmão Cláudio sabe muito bem, a gente está tendo algumas aulas, tal, mas a gente, quando vai falar de Paulo, a gente já chega com a mente diferenciada. A gente chega com a mente já mais aberta, um pensamento mais aberto, né? E as pessoas, quando falam investir num conhecimento, aí a pessoa diz, é o valor de R$50, é muito caro. E é por conta dessa negligência que nossos púlpitos estão cheios. É por isso que a gente está aqui, justamente para aprender, para fazer a diferença em nosso século, porque Deus quer que a gente faça a diferença, sim. E está sendo surpreendente, está sendo um divisor de águas para mim. Não quero perder uma aula, porque eu sei da importância que é isso, e sei do meu chamado, né? E do meu ofício sacro para esse ministério. E agradeço ao professor Jadson, já em especial, nesse momento. Amém, obrigado aí. Eu não sou digno de tais palavras, né? O meu sobrenome, eu vou dizer igual a Lutero, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador, e pecador eu sou. E assim, se a gente for olhar, viu, irmão Leandro e irmão Cláudio, vocês que estão aqui, a questão, veja só, se você não tiver consciência de que a igreja ela é defectiva no que se diz respeito a ordens, por exemplo, vou só abrir o leque aqui para vocês. Biblicamente, quantas pessoas devem falar em línguas estranhas na igreja? 3. 2 ou 3, no máximo. E para falar, tem que traduzir ou interpretar. Se não, fica lá. Fique falando ele e Deus. Pergunto, se você for pregar na sua igreja uma mensagem expositiva nesse texto, o mínimo que vai acontecer é a maioria das pessoas ficar com raiva de você, ou vão chamar você de um crente gélido, de uma pessoa que não tem uma espiritualidade, mas essa é a defectibilidade da igreja. Paulo, veja, eu estou colocando Coríntios. Coríntios é só, digamos, a ponta do iceberg. Porque Paulo também ele tem vários problemas. Todas as cartas são resposta a
vários problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Embora Paulo utilize a linguagem acomodativa, veja só, linguagem acomodativa é típico do que o orador, no caso Aristóteles, dizia que ele deveria ser topos. Da palavra onde vem a palavra topografia, que é a pessoa que analisa o terreno. Veja, a carta aos Romanos, que como Martinho Lutero vai chamar, né, está lá no livro, no primeiro livro, né, são 10 volumes, as obras de Martinho Lutero. Logo quando ele vai falar, né, no seu comentário, a carta aos Romanos, ele vai dizer que cada letra, cada palavra da carta aos Romanos, ela deve ser lida e absorvida. Por quê? Porque ali nós vemos o evangelho de Paulo. Ele está certo, até certo ponto. Não é? Por quê? Porque Paulo ele vai abordar a defectividade da igreja em Roma. E nessa questão defectiva, ele vai corrigir esses problemas. A problemática ela deve ser resolvida partindo do pressuposto da defectibilidade da comunidade. E, pasmem, parênteses, ninguém precisa inventar método para corrigir problemática dentro da igreja. Vou dar um exemplo clássico. A igreja está sem uma aquisição de pessoas grande, volume. Vamos fazer aqui campanha do milagre, campanha dos céus abertos, campanha do derramamento de azeite. Meus irmãos, problema de igreja se resolve com Bíblia e com Cristo. Parênteses de novo. Se você quer entender as cartas paulinas, veja o que a gente chamou, né, naquela aula, pra-scription, que é o começo da carta. No caso, o exódio, a introdução da carta. Paulo vai mostrar em Romanos que o evangelho nada mais é do que a pessoa de Cristo, que estava prometido nas Sagradas Escrituras. Paulo faz um apelo retórico a isso. Aí você vê, o grande problema da igreja em Roma, existem outros, mas o grande problema é o seguinte: como a igreja em Roma, ficava em Roma logo na capital, a igreja ela era composta, consubstanciada, em 2 tipos de pessoas, do qual o mundo judeu dividia: os judeus e os gentios. O que é um judeu do primeiro século, em resumo? Guarda do sábado, guarda do início do mês, não comer comida, que é o coxé judaico, com sangue, não sacrificar a ídolos e guardar festas. Esse é o resumo da vida judaica. Ponto. E o que é um gentio na cabeça de um judeu? É todo aquele que não participava do Brit Milá, que é a circuncisão. E o que é que acontece na igreja em Roma? Os judeus se acham melhor do que os gentios. Pasmem, ainda dizia o seguinte, que esse evangelho de Deus, que Paulo abre logo no capítulo 1, era uma vergonha. Por quê? Porque como é que eu poderia agora ter pessoas dentro desse Israel de Deus? Veja, como é que eu posso ter pessoas dentro desse Israel de Deus, que entraram no Israel de Deus, pessoas gentílicas que são homossexuais, comedores de carne de porco, que sacrificam os ídolos? Como é? Aí Paulo deixa bem claro, veja, Romanos capítulo 1, verso 16 em diante. E não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Visto que a revelação de Deus é de fé em fé, porquanto está escrito, Abacuque capítulo 2, verso 3, o justo viverá pela fé. Romanos 2 e 11, Paulo vai dizer o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 1, 20, Paulo vai dizer que
os gentios estão condenados, porque eles não guardaram, porque dos céus manifestam a justiça de Deus, condenando toda a injustiça. E ele vai dizer que as coisas criadas são provas para que os homens não fiquem inexcusáveis. Ele vai deixar bem claro que pela revelação natural, os gregos não louvaram a Deus. Qual é a revelação natural? Existe a revelação naturalis e existe a revelação supernaturalis e a revelação beatífica. Revelação naturalis é a revelação de Deus a partir das coisas criadas. Salmo 19, verso 1, diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite declara sapiencialidade a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, não há entendimento, mas ouve-se a sua voz. As coisas criadas mostram o poder de Deus, porque absolutamente o nada não pode fazer tudo e existe um designer inteligente, uma mente brilhante por detrás de todas as coisas criadas devido à sua perfeição. Revelação supernaturalis, acima do que é natural. Escritura. Escrituras sagradas. Ela é de ordem sobrenatural. Lembrando que, preste bem atenção, a revelação naturalis, você só pode encontrar o Deus uno, como diz Tomás de Aquino, o único Deus. Na revelação supernaturalis, você consegue encontrar o Deus trino. Ninguém pode conhecer a Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, a Santíssima Trindade, a partir da revelação natural. E a revelação beatífica é a revelação dada aos santos nos céus. A primeira revelação, que é a revelação naturalis, é dada ao homem comum. E é pela razão. A revelação sobrenatural, ela é dada à igreja mediante a fé, e a revelação beatífica, ela é dada aos santos nos céus com o corpo glorificado. Aí Paulo deixa claro qual é a vantagem, Romanos capítulo 3, de ser judeu. Muitas, porque a revelação, os preceitos de Deus, os oráculos de Deus foram dadas por eles. Mas isso não garante salvação. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 4, Paulo ele vai invocar a pessoa de Abraão. E a pergunta é, Abraão, quando ele foi chamado, ele era judeu ou era gentio? Pode falar. O judaísmo veio depois da tribo, não foi? Que foi a respeito de Judá, né? O povo de Israel vem depois de Abraão. Mas Abraão ele foi chamado gentil ou judeu? Ele era da judaica. Ele foi ele era de Ur dos caldeus, ali de um pessoal idólatra, então acredito que ele seja gentil, né? A resposta está em Gálatas capítulo 3, verso 7. Havendo Deus predito que a justificar os gentios mediante a fé, primeiro pregou o evangelho a Abraão. Ele é chamado gentil. O pai da fé, o protótipo da fé judaica do Israel, ele era gentil. Por isso que vai dizer em Romanos capítulo 4, que vai dizer que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque ele acreditava que aquele que prometera era fiel para trazer à existência aquilo que não existe. E por isso ele ofereceu o sacrifício, isso foi lhe imputado como justiça. A justiça não vem de Abraão, a justiça é dada por Deus. E se a justiça é dada por Deus e todos estão condenados, ser judeu ou ser gentil, absolutamente não serve de nada a não ser para ser condenado. Mas pela fé em Cristo Jesus, eu sou declarado justo. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo.
E veja, a justiça, a fé é dada como? Como é que a fé é dada, Leandro? A pessoa. Me digam vocês. A fé é dada através da palavra, por ouvir, né? Romanos Ouvir a palavra. 10, 17. Paulo utiliza, veja só, para comprovar, e eu vou, o relógio não é convertido, e a gente vai continuar mais isso aí. Eu vou fazer outro vídeo. Acho que sábado a gente vai dar uma metade de ofício do sábado, depois eu vou falar sobre raristologia, porque esse assunto, eu estou só pincelando aqui, eu dei 2 aulas, vocês estão me deixando aqui num nível de responsabilidade tão grande que vocês nem imaginam, porque eu estou tratando de assuntos que eu não estou nem saindo da borda ainda, o devido nível dos alunos, né? As perguntas, as questões que me deixam embevecidos de querer aprender mais para passar para vocês devido ao nível de intelectualidade de vocês. Mas veja, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Paulo utiliza um método chamado, né, de Raharam, ou como Grant Osborne, no seu livro Espiral Hermenêutica, Midrash de amarrar pérolas. Midrash é exegese, é a busca, não é? É a busca do conhecimento do Darash, dentro da perspectiva do judaísmo. Para comprovar que a salvação, a expiação, ela é universal, ele cita Romanos 10 e 11 em diante. 10, 13. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 22. Como invocarão se não crerão? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, gregraftai em grego, conformou-se são os pés do que anunciam o evangelho. Isaías 52, 17. Mas a Bíblia havia predito quem decreta a nossa salvação, da nossa pregação. Isaías 53, 1. Verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aí é um eco intertestamentário, intertextualidade, ou como o nosso querido Norman Geisler vai falar, eco intertestamentário. Isso é aquilo de Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o nosso único Senhor. E a gente vê isso aí pletoricamente no livro de Romanos, citações veterotestamentárias, porque a maioria dos crentes lá eram judeus, embora tendo gentios. E Paulo, ele apela às escrituras como um princípio de razoabilidade para que ele possa comprovar claramente o que as escrituras estão dizendo e que os judeus estão errados e os costumes deles estão errados. Observe uma coisa. Para você ter ideia, no livro de William Buckler, falando sobre o apóstolo Paulo, logo no Exódio, no começo, ele deixa bem claro que o judeu ele era uma pessoa tão odienta devido às outras pessoas, que se um romano, um gentil, chegasse para ele e perguntasse onde era um determinado lugar, ele mesmo sabendo, ele dizia que era um lugar contrário, devido ao sectarismo que eles tinham na cabeça. Pasmem. Veja, a tradição sufocou as escrituras sagradas, porque mentir biblicamente e no Antigo Testamento é uma realidade totalmente abjeta e absurda. As pessoas preferiam mentir para guardar as suas tradições, a mesmo colocar a verdade e entender que aquelas pessoas eram pessoas que também careciam da misericórdia de Deus, porque eram pessoas que estavam no ato defetivo de miserabilidade total. Meus queridos irmãos, a gente vai dar uma continuidade, tá certo? A gente já está um tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, meus irmãos. Eu estou aqui. Pode falar, Leandro. Era só para poder ter uma compreensão melhor a questão dessa palavra defectibilidade. Significa deterioramento de uma doutrina ou de um estado deplorável da situação de dentro da igreja? Só para eu ter esse conceito mais definido na minha mente. Por favor, reverendo Leandro, porque a internet não foi tão plausível. Né, sobre o termo defectibilidade, se é uma situação deplorável que a igreja se encontrava, algo negativo dentro da comunidade cristã, né? E Paulo ele tinha essa ideia. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo se auto-intitula como embaixador em cadeias.
Engraçado que a palavra embaixador também é presbítero, porque presbítero era uma palavra polissêmica, que pode ser ancião, uma pessoa mais velha, e também a ideia de embaixador. 2 Coríntios 5:20 ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ora, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, a perspectiva de Paulo, dessa defectibilidade, ele tinha essa ideia, por quê? Paulo ele trabalha com a ideia da depravação total, ele sabia do seu ofício, e sabia que uma comunidade eclesial, veja só, pela questão do caráter da depravação moral de todos nós, inclusive como cristãos, ele tem essa ideia de que esse defeito, essa defectibilidade que vai existir na igreja, ele, como sábio, para colocar as coisas em ordem, ele não tem aquele, digamos assim, aquele grande problema de ter um sufocamento ou um esgotamento espiritual, que muitos pastores têm. Não são poucos, não. Olha, do pouco, eu não sou pastor, não tenho posição eclesiástica nenhuma. Eu sou um servo, como a maioria de vocês. Não é? Nem titularidade eu tenho. Mas eu dou aula para pastor, por aqui que pareça, né? Eu participei lá no MINS, no mestrado, eu tive uma aula, e depois a gente participa também como orador, né, sobre a questão da missão pastoral e do aconselhamento bíblico. Foi um pastor lá de Santa Cruz, Caparibe. Meus irmãos, que é uma igreja saudável. Só para você ter ideia, ele dava gabinete 2 vezes por semana, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Muito exaustivo. Para você ver. E é uma situação bem agonizante, mas ele tinha certeza. Veja como, dentro de algumas igrejas, as questões são bem diferentes, né? Porque eles tinham a ideia, alguns pastores têm a ideia corretamente, não é? Que ele é a pessoa que Deus outorgou poder para que ele pudesse corrigir os defeitos da igreja. Ele não está dizendo que a igreja tem problemas, que sempre vai ter. Mas ele tem certeza que Deus o convocou para esse sagrado ministério. E ele sabe que Deus deu graça aí para resistir isso, para corrigir esses problemas. Esse defeito sempre vai ser na igreja. Agora sim, viu, meu irmão Leandro? Eu estou sendo até, digamos assim, bem efusivo em relação a isso. Agora, eu vou dizer o que eu já citei aqui, aquilo que Stephen Ellis, no livro, a pregação de que Deus abençoa. A igreja vai, como púlpito vai. Não tem outra. Não tem outra. Muitos problemas. Eu vou dizer para você, eu acho, de 60% a 70% da igreja são resolvidos a partir de uma homilia. Daquilo que é pregado no púlpito da igreja. Da maneira como existem as homilias, que a igreja vai de acordo com as homilias. Tem um artigo de John MacArthur, Sermonetes gera Cristianetes. Pela linguagem que você escuta de um crente, você sabe de qual igreja e qual perspectiva aquela pessoa é. Mas é fato. Pela linguagem dele, a maneira como ele fala, você sabe mais ou menos de onde ele é, como ele está em Cristo, e você tem uma percepção de como é, as questões relacionadas à igreja. Pasmem. Tem muitas igrejas que eu vou hoje que não tem EBD. Não é 1, 2, 3, não. É várias igrejas. EBD é algo assim que já está caindo em desuso. Escola Bíblica Dominical, que, dependendo do lugar, é um seminário. Não tem escola bíblica dominical. Tem muita gente, né, que no púlpito é aquela efusividade, profecias, línguas estranhas, aquela coisa toda. Escola Bíblica Dominical, cadê o irmão? Vive pregando por aí, ninguém vê ele.
Ninguém vê. Ele é bom para supostamente pregar, né? Supostamente, né? Supostamente pregar, ele é bom. Agora, escola bíblica dominical, para sentar para. É pouco, são poucos. Pode E, falar, Nani. e a questão da escola da EBD, como o senhor frisou muito bem, a questão da. Ali é praticamente um seminário teológico, né? E ali é da onde a gente vai nutrir aqueles alunos. Mas, infelizmente, alguns que, por ter cargos eclesiásticos, acham que conhece em parte de tudo, mas quando vai para uma EBD, que o professor executa uma pergunta, não consegue responder tal. Eu digo porque eu exerço como o auxiliar, mas sou professor da EBD. E tive a oportunidade de ter vários presbíteros assim em minha aula, né? Mas só que o intuito, muitas das vezes, é o confronto, né? Confrontar para ver se você realmente tem algum conhecimento, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a gente consegue fazer, introduzir os ensinamentos e a gente vê a defectibilidade da classe que tem uns cargos, que estão mais preocupados com roupas, com mais o status, do que com o próprio conhecimento para poder nutrir a igreja. E por isso as pessoas estão negligenciando o conhecimento, porque acha que o chamado é justamente aquilo que a gente falou anteriormente. A pregação é uma coisa, a doutrina é outra, tem cultos específicos diferenciados, mas a gente vê que tudo leva ao conhecimento, ensinamento da palavra de Deus, que é o que mantém a gente firme na fé, porque senão, em Oséias 4:6, ou é 6:4, se não me foge a memória agora, o povo se destrói por falta de conhecimento, né? É, Bronco. E assim, eu vou mais longe, né? Pegando o apoio ao seu discurso aí. O problema que nós vemos hoje não, né? De muito tempo, não é? É a questão relacionada a uma inspiração dada pelo pastor da igreja e outras pessoas à questão do ensino. Mas, enfim, nós estamos aqui para tentarmos, da melhor maneira possível, servir a Deus. Não sei, eu tenho certeza que Deus, né, nos chamou. Só para você ter ideia, eu tenho um pouco de experiência como professor, né, de seminário. Só para você ter ideia. A maioria dos alunos, que geralmente a pessoa vai fazer o seminário, né, justamente por quê? Porque ele prega na igreja. Eu não tive um problema, eu tive vários problemas com pessoas, né, que achavam assim: eu estou pregando na igreja, eu vou entrar dentro do seminário. E quando chegava dentro do seminário, o meu professor, um dos três professores que eu tive, Pedro Pereira, ele dizia o seguinte: preste bem atenção, no seminário você vai mais desconstruir do que construir. No primeiro momento eu fiquei impactado com essa palavra, mas eu vi que era verdade. Você vai desconstruir muita coisa do senso comum, né? Do senso comum é aquilo que é normal, né? Que as pessoas viram. E assim, vários alunos que eu tive, o cara chegava lá porque pregou em congresso, que pregou esse, aquilo, outro, quando ia expor alguns textos, mostrar algumas questões, na hora ele achava ruim. Mas não tem outra não, achava ruim reclamar dentro das... Não só comigo, eu tive muitos poucos, eu sou um dos professores que eu tive pouco problema com aluno, mas eu tive um problema com alguns alunos que foram reclamar na diretoria de um determinado seminário que eu ensinei, porque eu citava muito versículo bíblico e citava muito autor. Foram reclamar, dentro de um seminário academicista, foram reclamar porque eu citava muitos livros e muitos versículos bíblicos e eu estava impedindo o crescimento das pessoas dentro do seminário.
é um problema, né, meus irmãos? Mas alguém quer falar alguma coisa, o irmão Severino, né, que iniciou, quem quiser falar, o horário é esse, tá certo? Quer É, perguntar, em falar, relação, acrescentar alguma coisa. em relação a foi falado aí, né, professor, também da EBD, eu também sou um dos que ia aplicar a aula lá na EBD, como senhor, naquele dia eu tive que faltar para poder assistir a sua aula, porque na EBD, quem vai dar aula é do meu tipo, do meu naipe para baixo. Então, se eu vou assistir a aula lá e deixo a sua aula de lado, eu estou perdendo mais do que ganhando, porque eu me capacito com os bons para ensinar aqueles que são menos conhecedor da palavra, né? Então, assim, é uma coisa que eu entendi que aquele que não tem humildade para sentar, ele não pode se levantar para ensinar. Aquele que não tem humildade de sentar para ouvir, não pode se levantar para ensinar. Então, se tudo o que a gente aprende é porque a gente ouve e aprende de alguém que Deus capacita com sabedoria e conhecimento para passar esse conhecimento, porque conhecimento não é para se reter, é para se passar para a igreja. Então, assim, eu creio que 80% das igrejas têm uma dificuldade, uma dificuldade muito grande na parte de pregação, na parte de interpretação, na parte exegética, na parte onde vai fazer uma exposição do texto, porque muita gente, às vezes, pega versículo isolado e começa a fazer aquela salada e joga, mas não compreende o texto e o contexto da pregação, mas só a parte que Deus vai ter uma chave, Deus vai abrir uma porta, culto de marcha, culto disso, culto daquilo. Então, esquece o verdadeiro evangelho. Deixa de atentar para a escritura. Então, assim, reclama muito quando dá 9 horas, o demônio das 9 horas começa a atacar, querendo ir embora do culto, porque era um tempo que eu ia na igreja, era 20 minutos, 25 minutos de palavra. E eu, mesmo um novo convertido na época, eu questionava muito, e fui muito rotulizado, bombardeado por conta disso. Por quê? Porque eu disse, não, o importante e o mais plausível que a gente vai para o culto, primeiramente, é adorar a Deus, escutar os seus ensinamentos, suas doutrinas, né? E aplicar na nossa vida, porque senão a gente vai ser igual os fariseus, vai ouvir, vai saber, mas não vai ter uma ortopraxia. Então vai ser um crente sepulcro caiado, como existe muitos. Está ali dentro da igreja, achando que está esquentando o banco, pensando que salvação vai vir de todo jeito, sem a gente não buscar a santidade, sem não buscar o conhecimento. Então, assim, a EBD, na realidade, a gente tem essa falha muito grande. Então, assim, eu louvo a Deus pela a vida do pastor Eduardo Yalti, louvo a vida pelo professor Jaderson, é um exímio professor, e não falo isso não só superficialmente, com uma certa profundidade, e se eu, hoje em dia, eu acredito que todos os alunos que teve contato com o professor Jadson, se subir algum nível agora, primeiramente a Deus, o Yalti e a capacidade desse homem que ele se tornou um destaque dentro do Yalti. Não sei, eu até falei com ele outrora que muitas vezes ele mereceria uma ênfase maior. E às vezes acontece comigo o que acontece com ele. Às vezes a pessoa é suprimida naquilo que se destaca, naquilo que se sobressai. Né? Mas que Deus continue derramando a sua graça, a misericórdia na sua vida. Você vê que está sendo humilde e você é rico. O ofício do sábio está inserido, está intrínseco na sua pessoa. E graças a Deus e a você, a gente também está tendo a oportunidade de trazer essa verdade para dentro da igreja e mudar a história. Né? Não podemos Professor, fazer tudo, mas o pouco que a gente faz, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meu irmão professor, Cláudio? Estou escutando aí. Pode falar, Leandro. professor, com a sua licença, eu pude compreender ainda mais assim com tudo isso que a gente está narrando aqui, está expondo, na verdade, é essa defectibilidade dentro da comunidade cristã. Por quê? Porque no mesmo modo que o público está ouvindo a gente muitas vezes pregar, às vezes o público se cansa, que às vezes a gente pensa que o público também é bobo, mas o público que está ouvindo não é bobo, né? Então, assim, às vezes não quer ouvir, quer ir embora rápido, que a gente analisa esse ponto, né, irmão Claudio, na questão, tipo, pregou, mas o pessoal já quer ir embora de 9 horas, mas quando a mensagem é pregada verdadeiramente, com a palavra, com a graça de Deus, assim, o povo não quer ir embora, né? Mas, infelizmente, a gente também, se já outrora já se enfrentava essa defectibilidade
dentro da comunidade cristã, hoje até ainda mais, porque a gente vê na Bíblia Sagrada relatando que Jesus dizendo, será que porventura quando ele vier achará fé na terra? Porque infelizmente o estado deplorável da comunidade cristã está levando a sérios problemas, e pegando o exemplo da aula de hoje, o estudo de hoje, o nosso ofício mesmo é fazer a desconstrução para poder trazer um conhecimento bem mais claro e poder trazer as pessoas para o centro, que é Cristo. Essa é a minha opinião, e aqui eu encerro a minha Não, palavra. está certíssimo. Você está certíssimo. Em relação às questões relacionadas à pessoa de Cristo, todas as respostas de Paulo, elas são cristológicas, que têm a perspectiva de uma doxologia cristológica alta. Quando Paulo tenta resolver os problemas da cidade em Coríntio, Paulo, tá certo, meu irmão? Você fez falta hoje também na aula. E assista. Olha, eu não vou dar certificado aqui só porque o camarada estudou, não, assistiu a aula, vou começar a fazer umas perguntinhas lá. E o que é que acontece? Ele disse agora para mim, assista. Preste bem atenção. Em relação ao problema da cidade de Filipenses, que não tinha tanto. As pessoas querendo abrogar para si a autoridade final da igreja. Filipenses 2:5. Opa, pode falar. Não, foi que eu apertei aqui, Tá certo. mas está tudo sob controle. Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado entre os homens, como homem foi obediente até a sua morte e cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Paul Washer diz o seguinte: quando nós sabemos de onde Jesus nos tirou, Cristo é suficiente. Métodos carnais para atratividade de pessoas, de nichos eclesiásticos, métodos carnais geram cristãos carnais. Martim Lutero deixou bem claro sobre a sua perspectiva teológica, uma expressão em latim que eu gosto muito, citado na Teologia Dogmática Evangélica de John Theodore Miller, que é expressão muito bonita, que diz assim: crux sola nostra ex teologia. Somente a cruz de Jesus é a nossa teologia. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu estou anotando, eu estou indo para as igrejas, e quando as pessoas estão pregando, tecendo a homilia, eu anoto, às vezes, que a pessoa fala do nome de Cristo, da cruz, e a palavra vitória. Eu estou anotando. Até então, eu estou invicto, porque ninguém falou da cruz de Jesus. Eu acho que eu já tenho umas 5, 6 homilias. Eu estou invicto. E eu vou continuar esse estudo, talvez eu desenvolva até alguma questão, né, sobre isso. Né? Infelizmente, os cultos de voto de frequência a templo virou novena católica, que agora geralmente as campanhas protestantes, né? É a cara de Lutero com o corpo do Papa Leão X. Meus queridos irmãos, mais alguém aqui quer falar alguma coisa? Se não quiserem, se quiserem falar comigo lá no grupo, vocês têm total liberdade, tá certo? Eu vou mandar, se preparem aí, eu vou mandar uns 300 livros daqui para sábado, para a nossa próxima aula, para vocês ficarem turbinados aí, para vocês caminharem com Cristo aí, a gente crescer na graça e no conhecimento. Foi bom estar com vocês. Pedir aí que nosso irmão Severino, o mesmo que iniciou, né, o nosso momento em oração, que também encerre esse momento em relação a Deus com uma oração, né, e desde já peço que insira a minha vida profissional, né, nesse momento de oração em que Deus sabe todas as coisas. Ele é suficiente, mas se os irmãos puderem responder nesse cenário aí, nas questões profissionais. Oi?
pela nossa família também, né? E pela a filha do meu primo, né? Que a gente foi criado junto. Ela tem menos de 3 anos e foi diagnosticada com leucemia, está no IMIP, passando por essas questões, mas existe um propósito da parte de Deus nesse sofrimento. Não é indubitável isso. Ligue seu microfone, irmão Severino. Ligue seu microfone, irmão Severino. Perdão, estão me escutando agora? Agora. Vocês estão me Amém? escutando? Vocês me escutaram quando estava falando agora? Não foi? Tá, eu escutei. Eu Pronto, tá escutei. certo. Se vocês puderem aí orar em nome de Jesus, né, sobre a questão da minha família, eu fico feliz, tá certo? Glória a Lembrando Deus. que isso aqui é um curso, mas aqui tem espiritualidade, tá certo? Amém. Tem essa percepção espiritual. Agostinho disse no livro da Doutrina Cristã, antes de sermos oradores, devemos ser orantes, tá certo? Amém. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Pai. Estende tuas mãos, Senhor, sobre o nosso pastor, sobre sua família, Senhor, sobre essa criança que aí está, Senhor, com leucemia. Deus, vai, Senhor, fazendo a tua vontade, Deus. Deus, a vontade não é nossa, Senhor. É tua, Pai. Deus, estenda as tuas mãos, Senhor. Ó Deus, queremos ver, Senhor, a tua glória, Senhor, nesse lugar, nessa aula, Senhor. Estende tuas mãos, Pai. Faz, Senhor, milagres e milagres. Deus, nos dá, Senhor, uma manhã, Senhor, maravilhosa na tua presença, Deus. Deus nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade, o teu querer. Não somos dignos, Senhor, de nada, mas tu és o Deus que tudo pode, que tudo faz em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que esteve nessa aula. Senhor, abençoa cada um que ainda vai, Senhor, entrar para escutar, Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, a mente, Pai. Deus, tu sabe de tudo, Senhor. Somos falhos, Senhor. Somos nada, mas tu és o Deus que tudo pode, que tudo faz, Senhor. Que tudo faz em nossas vidas. Vai abençoando a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em Cristo Jesus, tá certo, meus irmãos? Amém. E até Amém, sábado. pastor. Amém, professor. Amém. Agora? Não, eu posso pegar agora, não tem problema não. E aí, quanto é aqui? Não, eu chamo aqui.